combinado, tudo tranquilo. Ó, estamos ao vivo nessa segunda-feira maravilhosa, última segunda-feira do mês de fevereiro do ano de 2023. E aqui nós estamos com o nosso Papo de Concurseiro. Hoje no nosso Papo de Concurseiro a gente tem um monte de coisa para falar, né? Um alô especial pro pessoal do YouTube que tá aqui com a gente, um alô especial para quem tá aqui no Instagram comigo. Eu vou mostrar para vocês a nossa convidada. Ó, tem gente que diz que acha que ela é minha irmã. Seria um orgulho para mim, né? E aí a gente vai falar com ela hoje. Eu vou colocar agora para ela. Joga aí, Normando. Agora, dá um tchauzinho aí. Olha aí. Estamos aqui com a Kaline. Kaline hoje é servidora da Assembleia Legislativa do Ceará. Passou no concurso da Assembleia Legislativa, passou também no concurso da PF, né, Kaline? Sim. Eu queria que você desse um alô aí pros meninos, aí seu primeiro contato com eles. Pode falar direto pra câmera lá. Boa noite a todos e espero que gostem do nosso papo de concurseiro hoje. Kaline vai falar das estratégias que ela usou. Pode jogar aqui pra mim, a estratégia que ela usou pra passar escrivano, foi, Kaline? Sim. Escrivando a PF e também para passar consultor legislativo? Analista legislativo. Analista legislativo da Assembleia. Eram 20 cargos, era aquele concurso? Eu não sei ao certo Muitos quantos cargos. mas eram muitos cargos. Analista legislativo da Assembleia Legislativa, tá? A gente aqui tá com o pessoal do Instagram, tá com o pessoal do YouTube e eu tô aqui convidando o pessoal do Instagram para ir pro nosso YouTube do canal do Curso Prime para vocês acompanhar aqui o nosso bate-papo com a Kaline. Kaline vai falar das estratégias que ela usou para ser aprovada. E nós também vamos falar hoje do TJ. Vamos falar também do TSE. TSE vem bombando, viu, meu povo? E vocês precisam saber de tudo, tá? E vamos já fazer o giro de notícias. Então, você que tá aqui no Instagram comigo, você está convidado a vir assistir o nosso Papo de Concurseiro para que a gente possa aí caminhar e você entender tudo o que aconteceu com a Kaline, tá bom? Um abraço para vocês. Kaline vai dar um tchau para vocês. Pronto, já passei aí, ó. E aí nós vamos ficar só no YouTube, tá? E venham pro nosso canal. Pronto, agora eu estou apenas exclusivamente com vocês aqui no nosso canal, tá? Já vou tirar daqui, vou organizar aqui minha vida. Kaline, eu não sei se você notou, e a gente vai falar disso, né? Que depois da pandemia veio uma enxurrada de concursos, né? Sim. Uma loucura total e absoluta. Eu vou contar o que aconteceu com a gente nessa sexta-feira. Eu estava jantando, viu, Normando, com o marido, presta atenção nessa conversa. Eu estava jantando com o marido quando eu recebi a notícia. O edital do TJRN vai já sair. Aí eu disse, eu vou parar de jantar, porque eu preciso... Eu estava jantando, viu? Porque eu preciso analisar aí... Ó, o professor Alisson, agora eu acerto, né, seu nome, porque não tem edital hoje. O professor Alisson tá aqui com a gente, né? Um abraço pro Denise da TI, um abraço pra Rosane. Lázaro, tudo dominado, Lázaro. Pro Francisco Wagner, pra Bianca. Flavinha é nossa aluna do Teletransmitido lá do Rio de Janeiro. Ela assiste tudo ao vivo. Efraim tá aqui, um abraço, Efraim, Sueli, Thiago, Milena. Então, ó, eu tava jantando com o marido quando a gente recebeu a notícia do edital, né? Do TJRN. Aí eu disse, marido, é o seguinte, eu vou ter que suspender aqui o jantar, porque eu tenho que fazer uma live pra falar do edital. Aí ele vai pro Prime, eu não, vou fazer aqui de casa. Aí quando eu tava terminando a live, aí outra notícia, saiu o edital do MP da Paraíba. Aí não, pelo amor de Deus, outra live não, que a gente precisa terminar de jantar. Aí ele disse, minha filha, eu disse pro meu filho, se acalma, isso já passa. Ele, passa não, filha, tem 2 décadas que você me engana. Que bom, né, Normando, que tem 2 décadas. Não para, mas eu acho que na pandemia, como represou muito, né? Porque ficou tudo parado, a gente tá tendo aí uma chuva de editais, né? O de vocês foi muito, muito sofrido, veio a pandemia, suspendeu, ficaram esperando. Mas uma coisa interessante, aqueles que persistiram, né? Sim. Alcançaram o êxito. Foi isso, Kaline, assim, a prova não foi tão tranquila, não achei a prova da Assembleia tranquila, achei ela bem elaborada. O CESP estava voltando, estava com
fôlego total, né? Sim. E eu acho que, assim, foi uma das provas que eu mais gostei de corrigir. Foi a prova da Assembleia. Ele tá voltando, tava com a Malu, prima da outra Malu, tá mandando um abraço. Malu Souza, né? Também é Aragão. Vou já falar, Alisson. Já vou falar deles. Ó, a gente vai começar aqui com o giro de notícias, tá? Começando aqui com o giro de notícias, porque já eu vou conversar com a Kaline aí sobre as estratégias dela. Mas vamos começar falando do TJRN, né? E do MP da Paraíba. A gente precisa falar desses dois. Primeiro, TJRN aí pra vocês, né? O TJRN saiu com 3 editais. Edital para técnico, edital para analista. Aí analista tem vários cargos, tem analista judiciário, área judiciária do direito, tem um oficial de justiça, aí tem pedagogia, tem psicologia, tem serviço social e um terceiro edital que foi só TI. A gente vai ter prova em junho, nos dias, deixa eu pegar aqui, em junho vocês vão ter muito tempo aí pra tratar disso. Eu tava até falando com a Kaline agora, nos dias 4 e nos dia 11 de junho, né? E uma coisa interessante, Kaline, no TJ do Rio Grande do Norte, serão muitas vagas para técnico, muito mais vagas do que aqui, um tempo bem maior, e para técnico vai ter redação. E para analista, vai ter 2 questões de conhecimento específico, né? Se você é da pedagogia, se você é de serviço social, se você é do direito, aí eles vão ter que estudar várias matérias. E uma coisa que eu estava conversando com os meninos é que cada vez mais existe a necessidade de ter a prova subjetiva. Porque os concurseiros eles estão se profissionalizando de um jeito que só a prova objetiva ela não está sendo suficiente para o critério de desempate ou para essa seleção. A gente teve um problema agora no INSS que eu particularmente acredito que se tivesse tido redação, a gente não teria tido esse problema. Várias agências ficaram com o último lugar empatado. Tem agência aí que eu tinha 14 pessoas empatadas no último lugar. E o CESP ele liberou um primeiro edital e no segundo edital ele eliminou os empatados. Ele deixou só o primeiro e eliminou os outros. E o edital não fala isso. O edital diz que os empatados eles ficam, né? Os empatados eles ficam por conta do empate, né? Os que estarão empatados em último lugar. E agora os meninos estão tendo que judicializar para ver o direito deles ali de estar no último lugar, né, garantido. Eu acredito que se a gente tivesse tido redação, isso não teria acontecido. Né? Porque a prova objetiva hoje, ela cada vez mais demonstra, pelo menos para mim, que trabalho com isso há muito tempo, como o aluno está profissional na arte de estudar. Como o aluno está conhecendo as bancas, como o aluno está conhecendo as técnicas na arte de estudar. Ele realmente está aí se profissionalizando, né? E a gente vê isso, por exemplo, aqui no Ceará, a TJCE vai exigir uma discursiva de conhecimento específico e agora no TJRN, que também exige aí para técnico redação e para analista 2 questões de conhecimentos específicos. E aí eu vou pegar esse gancho e nós vamos falar da tua prova da ALCE. Sim. Né, da Assembleia, porque a tua prova da ALCE, o Normando saiu aqui, a tua prova da ALCE, ela trouxe, ela trouxe redação, não foi isso? Trouxe. No teu cargo, qual foi o tema? Era o uso das mídias sociais, alguma coisa relativa ao Poder Legislativo. Porque a gente teve vários temas, né? Inclusive Sim. Um deles, que eu até falei no aulão, que foi a história dos ODS, Sim. os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Aquela questão da Agenda 2030, que inclusive a Assembleia está aí a todo vapor com a sua Agenda 2030, exato, né? Então, assim, pra ti fez diferença essa redação? Como foi que ela te colocou numa posição melhor? Ela te jogou pra uma posição mais baixa? Me conta aí como foi. Ela me permitiu ficar na minha colocação, que foi o 2º lugar. Porque eu vi, analisando a pontuação dos outros candidatos, sim, que
pessoas que tiveram pontuações parecidas com a minha, devido à redação, elas caíram de posição para depois do 10º lugar, entendeu? Depois, assim, bem fora, gente que ficou fora das vagas, entendeu? Então, assim... Eram quantas vagas na tua? 4 vagas. Então, tu ficou dentro das vagas. Fiquei dentro Era 4 das vagas mais cadastro reserva. Era, só que, assim, eles corrigiram a redação de mais pessoas. Sim. Então, deu para você ter uma noção. Uma noção Sim. de como a redação como era que o fez a pessoal diferença. estava na prova objetiva e como foi que ficou depois da prova subjetiva, não é isso? Exatamente. Aí, E tu lembra da tua nota na subjetiva? Não. Eu fiz, acho que eram uns 70 pontos, eu fiz 68,5. Foi muito alta. Foi. Eu fui muito bem na redação. Você fez algum cursinho? Fiz. Eu fiz cursinho justamente porque eu já fui... não fui... Eu caí das vagas, eu iria na passar PF? Não, na Câmara dos Vereadores. Sim. Aqui. Eu tinha pontuação para passar em 5º lugar. Sim. A minha nota objetiva era a mesma do 5º lugar. Só que eu tirei uma nota baixa na redação e caí para 33º, fora Foi das vagas. mesmo? Foi. E aquilo ali me frustrou demais, porque eu fiz uma excelente prova, era FCC. Eu lembro. Eu quase fechei, eu fiquei super feliz. Na época eu até falei, tia Lídia, eu fiz tantos pontos. Então vai passar e tal. Só que aí a redação me colocou lá para baixo e aí foi. Mas aí isso foi bom para mim, para concurseiro, para construir essa minha caminhada, de reparar esse meu erro, essa minha fragilidade. E aí eu fui fazer um cursinho de redação, era anual, Sim. porque a minha preparação era para longo prazo mesmo, e eu não queria que isso acontecesse de novo. Fiz o cursinho e aí consegui. Deu certo, porque eu estava muito bem na parte objetiva, Sim. mas na subjetiva não estava. E aí, com o cursinho, eu consegui consertar essa fragilidade e mantive a minha posição. Ninguém tomou... Assim, foi para a prova de títulos, as demais. Sim, e você conseguiu manter. Continuei no 2º lugar, do início ao fim. Desde a objetiva, aí depois foi a subjetiva, prova de títulos e tal. E eu continuei. Teve gente que eu vi dando. Oscilou. Né? Sim. Eu tô todo o tempo batendo nessa tecla com eles, porque, assim, os concursos que a gente vai ter a partir de agora, praticamente todos eles vão ter prova subjetiva, né? A gente vai ter TJ, que vai ter a subjetiva, que é discursiva de conhecimento específico. A gente vai ter Banco do Brasil, que a subjetiva é uma redação. A gente vai ter Cefim, que tem 2ª fase, né, subjetiva. A gente, PC, se continuar trazendo, eles trouxeram questões, se continuar trazendo o padrão que veio, eles tiveram questões dos conhecimentos específicos. A gente vai ter TSE, que possivelmente vai ter redação, né, já tá correndo o Zuzuzu, que é uma das notícias bacharel, que vai ter prova subjetiva e possivelmente eles aí pensem em redação. E TJ agora, TJRN, que demonstrou que realmente não dá mais para você vacilar. E eu sempre trago como exemplo uma aluna minha que ela fez o concurso de 2014 do TJ e que pela correção da objetiva dela, ela ia tirar 1º lugar. E ela sentou comigo, na prova dela, a gente corrigiu. A classificação dela, ela fez mais pontos, mesmo, né? Ela fez mais pontos do que o primeiro colocado na época. Quando ela foi para a discursiva, na época a discursiva era discorrer sobre os tipos de licitação. E ela discorreu sobre as modalidades de licitação. E ela zerou a prova. Né? Hoje ela passou em outro concurso, aprovada, mas ela disse que aquilo ali frustrou a vida dela. Porque você saber que você vai tirar 1º lugar num concurso, né? E acaba que não dá certo porque a subjetiva acaba lhe derrubando. E a gente tem várias outras situações, PFOS, que teve muita gente que estava dentro das vagas e caiu, gente que estava lá na beiradinha, né? Assim, no cadastro de reserva, nas primeiras classificações de cadastro de reserva e com a subjetiva subiu. Então, a gente vê essa oscilação e cada vez mais eu falo dessa importância da discursiva, porque assim, eu dei uma aula, não foi, Normando? Sexta e sábado de discursiva agora, de direito administrativo. Eu trouxe 4 temas para eles. E eu sou muito de fazer leitura
do aluno através das expressões que ele demonstra na minha frente. E assim, o nível de desespero estava gritante, né? Eu sei da matéria, mas eu não sei como colocar isso no papel. E isso simplesmente é treino. Você precisa treinar. Não basta, não é suficiente você só saber o conteúdo. Você precisa treinar para saber onde colocar o conteúdo, em que local você tem que colocar esse conteúdo. Você tem que colocar no local certo. Isso é fato. Então, assim, eu queria que os meninos tivessem um olhar, o olhar de quem já foi aprovado, e foi muito importante você estar aqui nesse momento, porque você trouxe a sua experiência de ter passado por uma situação que você caiu na classificação. Sim. E de ter passado pela situação que lhe favoreceu. Sim. Né? E esse passar de experiência, você treinava, você fazia toda semana, a cada 15 dias? Como foi essa análise de preparação? Toda semana. Como eu disse, isso realmente foi algo que me frustrou. Inclusive, eu estava em sala de aula quando você deu esse exemplo da aluna que tinha primeiro lugar no TJ. Eu sempre falo dela. Pronto. E falando da importância de praticar a redação, então eu estava lá sentada na aula, escutando tudo. E aí eu não conseguia imaginar que frustração era essa. Eu pensava, nossa, a pessoa primeiro lugar e ser eliminada por causa disso, chato e tal. E aí, quando eu fiz a minha prova, que eu tinha certeza que eu ia passar, porque foi aquela prova, você faz uma prova do FCC. Essa é a minha prova. Pronto, essa é a minha prova. Agora, pronto, chegou a minha vez. Aí você se enche, fica lá. E aí, quando eu fui procurar meu nome, nada, e lá embaixo meu nome. E aí eu fiquei, a pontuação tão boa. E depois eu fui ver todo mundo, eu vi gente com nota baixa que subiu por causa da redação, e gente com nota boa como eu, que desceu por conta da redação. E aí eu vi a importância da subjetiva, que não adiantava eu me preparar só para o objetivo e deixar o subjetivo de lado, como eu vinha deixando. E aí essa queda me fez abrir os olhos. Eu já tinha visto os professores falando em sala de aula da importância, mas mesmo assim a gente vai deixando de lado, porque não acontece com a gente. Exatamente, é aquilo. Você só cai na real quando acontece com você, né? Aí como aconteceu, eu falei, nossa, isso é real, isso existe. Se você não caprichar no subjetivo, não adianta de nada você vir com uma bagagem boa na objetivo. Então, como aconteceu comigo, eu fui fazer um curso e fiz o curso anual de redação. Então, eu fazia redação. Se você quiser falar desse curso para os meninos, aqui não tem problema, viu? Tá certo. Eu fiz o curso... Aqui eu dou dica de tudo, até dos concorrentes, não é não? Eu fiz o curso com o professor Diego Pereira. Diego não é concorrente! Diego é nosso parceiro, maravilhoso. Já deu aula aqui, já teve curso demais, aqui. Foi mesmo. Aí depois que foi lá para Vicente Leite. Sim, pronto. Fiz lá o curso dele, maravilhoso. É um curso para Enem. Para Enem. Exato. Só que lá tem os corretores de redação, um auditório lotado de adolescentes e eu lá. que a gente Diego é concorrido, viu? Para conseguir vaga no Diego é luta. Exatamente. O que a gente não faz? Mas aí eu tava lá toda semana assistindo minha aula e na hora dos corretores que tem pra gente corrigir redação, aí eu dizia, olha, o meu é para concurso, então é outro critério. E eu levava e os corretores eram super solícitos comigo. Vou até conversar com o Diego. Diego tem que abrir uma brechinha aí pros corretores, né? E abrir pros concurseiros. Eu acompanho no Instagram e ele disse que tá com um projeto para concurseiro. Fantástico. Também. É excelente. E aí eu agradeço a ele, porque essa minha... Diego tem as melhores notas de Enem, tu sabe, né? Orgulho dele. Essa minha desenvoltura na redação foi depois do cursinho com ele. E aí, isso garantiu a minha aprovação. Então, quando chegou a vez da Assembleia, que eu fiz uma excelente redação, e garantiu a minha posição, que eu fiz uma excelente nota de prova objetiva também, e também de redação, e aí com esse combo eu consegui a minha tão sonhada aprovação. Que coisa boa, Mas depois que eu consegui fazer uma subjetiva tão boa quanto a objetiva. Você lembra a sua diferença do primeiro lugar para a sua? Pouco. Eu lembro que, assim, foi pouco, mesmo. Né? Eu não lembro agora, mas foi pouquinho. E na PF, como foi? A PF também tem subjetiva, né? Tem, sim, tem subjetiva. Redação também. Mas ela é mais focada em temas de conhecimento específico? Não sei se na sua época foi uma redação normal, né? Redação normal. E a sua aprovação na PF, ela veio
na mesma época da Alce, não. Foi um pouco antes, né? Veio, assim, ela foi um pouco antes. Só que como as carreiras policiais, eles têm muitas etapas. Sim. Então, eu terminei a APF com o resultado final, na semana seguinte saiu o resultado final da Assembleia. Foi a diferença de uma semana só. Eu fui fazer a prova do psicotécnico em um final de semana de dezembro, no outro final de semana era a prova da Assembleia. Então, assim, eu tava assim, os E dois como juntinhos. foi estudar para duas carreiras totalmente diferentes? Bom, a gente vinha de uma pandemia sem Sim. concurso. Sim. E aí eu estava estudando para o Sebrasp, porque quando saiu a Assembleia, o edital saiu e logo depois foi suspenso por causa da pandemia. Mas eu continuei estudando, focada na Assembleia, por causa do edital que estava Sim. aberto. A qualquer momento, esse concurso ia sair. Então, eu continuei estudando, fazendo a minha base das questões objetivas, fazendo ali a minha base. E aí, quando saiu concursos do Sebrasp, que vinha um tempo sem fazer, eu fui fazer. Vou treinar como é que vem o Sebrasp pós-pandemia. Muito Sim. tempo sem fazer. A gente sabe que o Sebrasp, ele não é, assim, regular, cai sempre aquelas... Não, você dá para conhecer a banca, mas Sim. ele sempre vem com novidades. Aí eu queria ver qual era a novidade, ainda mais no ano do concurso. Sim. Aí é que você tem que entender como é que a banca vem. E aí saiu o Codevasf, eu fui fazer até a prova em Natal. Foi o primeiro concurso do Sebrasp que saiu. Fui fazer, tirei o 30º lugar. Falei, opa, tô batendo na trave. Sim. Tô chegando perto. E aí... Depois, tinha prova subjetiva, mas era na área de contabilidade. Sim. Não era redação. Que é a tua formação, né? É a minha formação. Depois saiu Polícia Federal. E aí, como Polícia Federal específica é contabilidade, e eu estudava para carreira fiscal, contabilidade, aí eu resolvi fazer Polícia Federal também por ser Sebrasp. E eu lembro que o professor Bruno Bezerra aqui, quando dava aula pra gente aqui, ele dizia, olha, pro pessoal da área fiscal, enquanto o concurso de vocês não saem, porque era aquela história, você faz muito tempo, Receita Federal muito tempo. Sim. Então, assim, enquanto não sai o concurso de vocês, vão fazendo PF, porque é um edital muito parecido. E vocês não precisam... a parte penal, essas coisas, são pouquíssimas questões. A maior parte das questões é a parte que vocês da área fiscal estudam, que é TI, contabilidade, Sim. português, enfim. Constitucional, administrativo. E aí vocês já estudam a maior parte, façam. Aí foi o que eu fiz. Saiu o PF... Fiz também porque é específico em contabilidade e porque era Sebrasp. Sim. E eu queria ver a banca porque eu estava esperando o meu concurso da Assembleia. Fiz e aí passei. Depois eu continuei nas outras etapas, que tem teste... TAF. O TAF. Como foi o TAF pra ti? Foi um desafio. Foi um desafio. Tu sabe que a gente tem uma menina que era da área fiscal aqui. Sim. Que ela, vou te contar essa história, porque tu já passou por isso. Que se tu tivesse nas etapas, eu não ia te contar, não. E que ela era área fiscal e ela fez exatamente... Na realidade, são duas alunas. Uma não passou e a outra estourou o joelho. Nossa. Foi, mas entrou subjúdice e tudo. Mas, assim, é uma luta pra quem não é da área de carreiras policiais, né? Exato, é uma luta, porque eu estudava, eu assistia às aulas aqui dos professores do Prime, estudando para a PF, de algumas disciplinas que não dava tempo ler, fazer aquela base, eu assistia só os vídeos aqui do Prime. E os professores já iniciavam dizendo assim, vocês estão treinando? Porque não vai passar, se não estiver treinando e tal. E eu, assim, pandemia, com medo de ir para academia, eu falei, não vou treinar agora, não. Mas... vai dar certo, vai dar certo. Assim, eu sempre fui muito disposta. Sempre tive muita disposição. Mas eu não era atleta. Eu não corria, eu nadava, mas não era do jeito correto. Entendi. Então, foi uma dedicação
para fazer o TAF e eu fiz pontuação máxima no Que TAF. coisa boa. Foi, por isso que eu digo que foi um desafio. Quando eu cheguei para treinar com o Ricardo... Sim, Ricardo! Um abraço, Ricardo! Perfeito. É. Quando eu cheguei para treinar com o Ricardo, ele fez um teste e ele falou assim, você vai passar, não precisa se preocupar. Tinha uma turma grande de pessoal da PF treinando com ele. E aí ele disse, daqui, hoje... que ele faz um primeiro teste, né? Com o pessoal que vai começar. Aí a gente ainda tinha várias semanas pela frente. Ele disse assim, hoje só passam 2 pessoas. Ela, comigo e outro rapaz lá. Foi mesmo? Foi, só 2. Mas assim, depois passou... Só uma que não passou, conseguiu. Mas o resto dos alunos dele Ele todos treina passaram. muito bem, o Ricardo. Muito ele é muito bem, proativo, ele é muito positivo. muito profissional, muito. Ele ensina as técnicas, porque eu acho que a questão do TAF é técnica. É disposição, você tem que estar lá, se entregar, mas é técnica, sabe? A questão da barra, que era um bicho de 7 cabeças, foi o que eu fiz melhor. Eu terminei o tempo máximo, ainda fiquei lá. Segurando. Segurando. Tá vendo? Tá ouvindo, né, povo? Vocês estão ouvindo, né? Técnica, Vocês estão ouvindo. Só questão de técnica. Então, assim, o TAF pra mim foi um desafio e foi superação. Eu fiquei super feliz e hoje eu trago coisas do TAF, como a corrida, que ficaram na minha vida. Hoje você tá correndo por prazer. Correndo por prazer. Que coisa boa. Ó, começaram as perguntas aqui. Vocês podem perguntar, tá? O Rafael tá perguntando qual era seu ritmo de estudo, quantas horas por dia e qual material ficava mais. Deixa eu só avisar que ela é casada, ela tem filho, viu? Ela tem uma vida familiar, trabalhava, né? Trabalhava. Mas respondeu, Rafael. Olha... Qual material focava mais? Eu focava mais nas específicas. Sim. Qual era a tua metodologia de estudo? Videoaula, resolução de questões? Nós vamos já fazer o ping-pong. Resolver questões, legislação, videoaula. Era mais leitura. Eu só ia para a videoaula quando eu tinha dificuldade numa disciplina. E aí, se eu não tivesse entendendo pelo PDF, aí eu ia para a videoaula para tentar com o professor falando para eu entender melhor. Ou então, se fosse alguma disciplina que eu não tivesse tempo de ler, eu ia só para videoaula. Aí eu usava a videoaula nesse sentido. Mas eu fazia mais leituras, porque eu gostava de ler em voz alta, de ler como se estivesse dando aula. Isso é ótimo para fixar. E ler. Então, eu formei a minha base. Depois que eu formei a minha base, quando saiu o edital marcando a prova, que a gente tinha poucos meses, aí eu foquei só nas questões. Usava o que? Concurso ou TEC? Eu usava o TEC concurso. Pessoal das carreiras fiscais tem essa característica, né? Muita gente da carreira fiscal usa mais o TEC do que o quê? Eu usei muito o TEC, eu fiz muitas questões, gerando cadernos. Eu fiz uma, como o professor Marcondes dizia em sala de aula, fiz uma varredura dos últimos 5 anos da banca, fazendo várias vezes as mesmas questões. Enfim, foi uma técnica que me fez chegar na prova bem confiante. Isso é bom. A discursiva é que vai definir mais. Ele tá perguntando, ele entende que fazer no mínimo 3 redações por semana, 3 redações por semana é pesado, viu? Né? Eu fazia porque uma você por tem que semana, estar bem tranquila. A Laís está perguntando alguma notícia sobre nomeações de cadastro de reserva para técnico legislativo da ALCE? Ainda não. Ainda não, né? A gente estava, inclusive, conversando sobre isso aqui. Deixa eu só dar uma paradinha aqui com a Kaline, que a gente continua já, e eu vou dar aqui o giro de notícias, porque eles estão me perguntando. Primeiro eu vou falar do giro de notícias, tá? Eu comecei aqui com o TJRN, saiu o edital do TJRN para técnico nível médio, muitas nomeações, né? Os meninos estão falando aí que vai chegar aí em 500. Benza a Deus, né? Deus queira. E analista direito, analista pedagogia, analista serviço social, oficial de justiça, analista TI. E no mesmo dia, em Ministério Público da Paraíba, o TJRN é FCC, o Ministério Público da Paraíba é FCC. O Ministério Público da Paraíba vai fazer prova no dia 21 de maio, tá certo?
E aí, os cargos técnico ministerial nível médio, analista ministerial nível superior, vão ser 11 vagas mais cadastro de reserva. A taxa de inscrição para o nível médio está R$ 95,00 e para nível superior R$ 115,00. Esses foram os editais que saíram na sexta-feira. Agora deixa eu te falar aqui o que você precisa saber aqui do giro de notícias. Vamos começar aqui um pouquinho com o nosso giro de notícias, né? O que é que tem de inscrição aberta aqui para você fazer hoje? Que a gente precisa aprender aqui, precisa caminhar aqui. Deixa eu abrir aqui meu esqueminha para que você possa saber. O Banco do Brasil, ele prorrogou as inscrições. A gente estava esperando aí que fosse acabar de 23, né? Não acabou. Muita gente me perguntando sobre o TRF da 5ª Região, que a comissão foi formada, mas só é para o pessoal de TI, viu, pessoal? Não vai ter para os outros cargos, até porque o concurso ainda está valendo, né? Muita gente me perguntando sobre o TRT. O TRT da 7ª Região, o concurso também ainda está valendo, né? Mas o concurso ainda está vigente, tem que esperar para que você não possa se desesperar. E vamos falar um pouquinho da Polícia Federal. A Polícia Federal deu uma notícia aí sobre reestruturação de cargos e falou da possibilidade de concurso para nível médio. Essa possibilidade ela é real. Praticamente hoje o nível médio da Polícia Federal é todo terceirizado. O nível médio não, né? As atribuições do nível médio tá todo terceirizada. E aí, eles realmente estão falando em concurso para área administrativa nível médio. O professor Alisson, inclusive, tinha perguntado aí, né? E aí, eu tô falando agora para que vocês possam entender aí o que é que anda acontecendo. E hoje a gente teve uma notícia que muita gente estava esperando, que foi o concurso de auditor fiscal do trabalho, um concurso bem esperado, um concurso que muita gente quer. Eu acho que deve estar mais ou menos perto de 10 anos que a gente não tem esse concurso, né? Faz um tempão que ele não acontece. E ele realmente vai acontecer, né? Houve um pedido aí e já estão fazendo um estudo. A gente está vendo aí, Kaline, uma explosão de notícias sobre trabalho escravo, né? Depois que esse novo governo entrou, essas notícias elas se intensificaram. A gente teve notícia lá no norte e esse fim de semana em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que a cooperativa das vinícolas inclusive se manifestou, né? Porque eles encontraram um galpão com muitos trabalhadores em condição análoga a trabalho escravo e era um trabalho como se fosse um trabalho terceirizado para as vinícolas. E aí, em decorrência dessas notícias, nós tivemos algumas entrevistas e numa dessas entrevistas o ministro falou que queria concurso para FT, porque o auditor fiscal do trabalho é quem faz essa fiscalização e a gente realmente tem muito tempo que não tem esse concurso, né? Isso já era uma demanda antiga que não tinha sido atendida, né? E que possivelmente agora vai ser atendida. O concurso de auditor é o concurso dos sonhos de muita gente, né? O pessoal gosta muito. E o que é que eles estão perguntando aqui? O Alex, Banco do Brasil, o TJ tem home office, Juliana querendo saber se tem home office, né? O TJ da Bahia já montou comissão e ele tá só se organizando lá. A gente tem um professor aqui do Prime que trabalha lá, que é o Ravielli, e o Ravielli disse que as coisas lá estão bem avançadas, né? Então, essa questão do FT é uma questão muito séria e é um concurso excelente. Concurso de auditor fiscal do trabalho. O último concurso que teve, inclusive a gente teve aprovado aqui no Prime, né? E eles gostam muito do trabalho. Então, esse é o nosso giro de notícia. Eu falei do TJ da Bahia, Danúbia. O Ravel disse que lá os trabalhos estão bem avançados para edital sair, tá certo? Eles vão fazer o concurso porque tem muito pedido de aposentadoria também lá. Vamos nós. Agora, a gente vai falar das notícias do baixo clero. Vamos para as fofocas, né? As fofocas são importantes aqui. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa semana nós tivemos reunião dos presidentes dos TRS com o pessoal do TSE e algumas notícias pipocaram aí no mundo, né? Mas deixa eu falar basicamente do que
eles já estão aí trabalhando, para você entender. A comissão informou que a banca já foi escolhida, mas não quis falar o nome da banca. Mas eu acho que até mais ou menos daqui no máximo 4 semanas a gente vai ter conhecimento, pelo que eu conversei com os meninos, né? Os meninos já me informaram isso. E na reunião e depois na entrevista, ficou bem claro aí que a comissão e o diretor-geral, que é o Rui Moreira, né? Ele informou que o edital do TSE é para sair em agosto, com prova setembro ou outubro. Eu não acredito que prova em setembro, eles não vão usar só 30 dias, até porque hoje praticamente é um mês só de inscrição, né? Então, a gente já tinha essa notícia de que as provas seriam no segundo semestre, né? Então, eles estão aí fazendo uma previsão de edital em agosto. Eu, particularmente, acredito mais em prova aí, de outubro para novembro, porque por conta dessa avalanche de concurso, até as datas ficam complicadas. Por exemplo, o Banco do Brasil vai ser no mesmo dia do TJ. Vai ser uma loucura aqui no Ceará, né? Porque a gente realmente tem muitos inscritos. E aí, eles trataram, um dos temas aí que foi tratado, segundo o Baixo Clero, na reunião, era a questão do regimento interno. Por quê? Porque tem uma resolução aí que diz que é obrigatório o regimento interno quando sai o concurso da Justiça Eleitoral. Só que agora nós vamos ter um concurso unificado, que vão ser 27 TRS e o TSE. Não dá para colocar 28 regimentos internos, né? Então, eles estavam para decidir quais seriam as matérias obrigatórias nesse concurso e o que aconteceria com o regimento interno. Não foi noticiado ainda como é que eles vão fazer, né? Mas o Baixo Clero acha que eles vão botar o regimento interno do TSE no máximo. No máximo vai vir um regimento interno do TSE. E sim, houve aí uma análise de que seria bom aí ver a possibilidade de prova subjetiva. Essas notícias, elas ainda não foram divulgadas. A gente sabe notícia de corredor, né? É possível sim que tenha redação. O que eles estão falando muito nisso, né? Da possibilidade de vir redação no concurso. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer ou não. Fato é que o TSE tá batendo na porta dos meninos. Porque a gente tá terminando fevereiro. Amanhã é o último dia de fevereiro. Então fica março, abril, maio, junho, julho, agosto. Daqui 6 meses você tem um edital do TSE. E 6 meses para formar uma base, né, Kaline? Para saber bem português, saber bem informática. Pode ser que venha raciocínio lógico? Pode ser que venha, pode ser que não venha, ninguém sabe. Há aí uma preferência, uma predileção dos TRS por FCC e Sebrasp, mas o TSE não tinha essa predileção. Poucas vezes o TSE trabalhou com FCC e Sebrasp, mas como o TSE não vai fazer só, e ele está fazendo essas reuniões, a gente precisa estar atento a isso. E vocês sim precisam treinar redação, até porque a gente vai ter muito concurso de tribunal com redação. E a gente tá batendo nessa tecla, a Kaline já falou disso. Então, vocês que estão estudando pro TJ do Ceará, não deixem de fazer, especialmente se for da área judiciária, né? Porque você viu que o TJRN fez processo civil, penal, processo penal, loucura. Não deixe de fazer TJRN. E você que está estudando para a área administrativa, intensifique mais para a questão do TSE. Porque 6 meses passa, um piscar de olhos, né? Quando a gente menos esperar, já tá aí a notícia aí no mundo. Com relação ao TJ, nós tivemos um zum aí de que havia um interesse de que as provas fossem feitas em turnos diferentes. A gente ficou esperando para saber se eles iam falar isso, mas fechou a inscrição e eles não alteraram nada. A gente também está esperando para saber sobre as vagas que foram solicitadas lá na Assembleia, que foi inclusive aprovada na lei, né, lá na Assembleia, as novas vagas, para saber se elas iam para as vagas imediatas e cadastro reserva. Não falaram nada. Impugnei o edital sobre informática, também ainda não informaram nada, mas com relação ao RJU estadual, eles me informaram. Porque o que foi que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o Sebrasp, porque tem um ponto lá em direito administrativo que ele diz assim: agentes públicos
regras constitucionais de servidores públicos, ponto, legislação pertinente. Acho que é pertinente que ele fala. Aí ele fala provimento e vacância, direitos e vantagens. Aí eu perguntei, essa legislação pertinente é o Estatuto do Servidor do Estado do Ceará ou o Estatuto do Servidor Federal? Porque o CESP é meio doido com relação a isso, né? A gente já teve uma prova do próprio TJ que ele pediu os dois, 8.112 e 9826. E aí a resposta que eles me deram, o estatuto é o que está previsto no item, aí falaram o item lá do edital que fala da lei 9826. Então ficou claro para mim que a legislação que eles estavam falando era do Estatuto do Servidor do Estado do Ceará. Tanto assim que a gente colocou a aula no carnaval de RJU estadual, né? Porque foi isso que eles falaram. Então a gente acabou colocando isso. Então, assim, para quem quer carreiras de tribunais, é não parar. Passou TJ em abril, vem MP não deixe de fazer Ministério Público para servidores, porque é a mesma pegada. Vem MP da Paraíba em maio, vem TJRN em junho, aí possivelmente, aí já tem TJ de São Paulo, aí vem TSE em agosto, então não pode parar. Não pode parar. E o mais importante, fazer a base, né, Kaline? A base é fundamental. Você, quando você começou a fazer a sua base, você se importou mais em pensar assim, eu vou ficar muito, muito bem nessa base aqui, constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico, e aí eu vejo para onde é que eu vou, ou você já chegou aqui pensando assim, não, o concurso que eu quero para mim é esse, e eu vou fazer minha base e o que vier eu faço. Sim, eu escolhi uma carreira, por isso que é importante Sim. você já escolher uma carreira, porque os concursos, quando saem, como agora, tem uma infinidade, né? Banco do Brasil, TJ, vai sair polícia. Então, assim, são carreiras distintas. E se você ficar atirando para todo lado, é o que a gente sempre escuta em sala de aula, quando está estudando os cursinhos. Termina que muitas vezes não passa em nenhum, porque você é o concurseiro pato, né? Que eles chamam. E aí, de início, eu já escolhi uma carreira. Como eu sou contadora, eu sempre preferi pela área fiscal. E eu estudava nisso. Quando eu fui fazer esse da carreira policial, que foi PF, eu não tirei o foco da carreira fiscal. Não foi para a parte da processo penal, legislação extravagante? Não, eu não vi nada de legislação extravagante, mas penal e processo penal, eu estudei umas videoaulas aqui do Prime, só para eu ter uma base, porque só iam cair 4 questões. Sim, então, eram uma poucas prova realmente. de 120 para eu dedicar, para eu estudar do zero, penal e processo penal, que nem caía na minha carreira, não compensava. Então, só fui ver uns vídeos para eu ter uma base, gostei, uma disciplina tranquila para estudar. Então, mas legislação extravagante eu nem trisquei, não fui nem olhar, porque não era meu foco. Então, assim, eu fiz, mas eu fiz com a minha base que eu tinha, de direito administrativo, direito constitucional, português, contabilidade, essa parte aí eu já sabia. Informática, TI. Então, essa parte eu me dediquei, porque eu já tinha uma base disso. Mas o que não era, eu não tirei em foco. Eu continuei focada na área fiscal. Eu fiz só porque era Sebrasp e porque tinha a ver com a minha base. Sim. Mas, assim, eu formei uma base na carreira fiscal. Fiz concurso para contador, porque na época não tinha saído ainda, saiu a Assembleia, passei. E aí, também na minha área, em contador tem menos coisas do que na carreira fiscal, mas está na mesma área. Qual foi o que você fez? Não, digo assim, o da Assembleia, que era para contador. Sim, tu tá falando do da Assembleia, que é o cargo de contador, que né? é o cargo de contador, porque não é carreira assim, não é de auditor, que cai muitas disciplinas. Mas a gente tem o pessoal da administração e da contabilidade estudando para carreiras fiscais, né? Sim. Então eu escolhi uma carreira, porque a carreira de fiscal já tem um leque enorme. Abrangente. Muita disciplina, são muitas. E aí eu tinha que me dedicar a formar a minha base, porque eram muitas disciplinas. Então eu formei minha base na carreira fiscal e eu iria fazer qualquer concurso que surgisse com essas matérias que eu já tinha formado minha base. Eu não me desvirtuei, assim, não fui para outra área, né, em momento algum. E aí, depois que eu formei a minha base, quando saiu o edital, eu só estudei por questões. Eu estudei. Olha o bizu, pessoal.
É extremamente importante eu isso. estudava questões da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, só resolvendo questões. Questões pelo celular, se eu estava em algum lugar aqui resolvendo questões no TEC, se eu estava em casa, se eu vinha aqui para o Prime estudar, era só questões. E aí fazia resumo por meio de questões, mas assim, eu não abri material de base, não dava mais tempo, o edital já tinha saído para fazer a prova, então só questões. Muito bem. Antes da gente fazer o ping-pong aqui com ela, que eu vou fazer, eu queria mostrar aqui uma coisa, ó. Amanhã começa algumas turmas presenciais aqui no curso Prime, tá? A gente tá começando o curso presencial da Secretaria de Finanças por cargo de auditor do Tesouro Municipal. O curso é presencial e teletransmitido, né? A comissão já está formada, a banca já está contratada, é o Sebrasp. E existe previsão de prova no segundo semestre. Aí, também amanhã começa a turma de delegado, a nova turma de delegado Delta. Volta só um pouquinho. A turma da Cefim, a aula inaugural vai ser com a Germana, professora Germana de Contabilidade. E a aula é aberta, viu, para quem quiser vir, e é teletransmitida. Aí, a turma de delegado Delta, a aula inaugural vai ser com a delegada Ana Vitória, que ela é mentora e ela é professora de penal. Ela que vai dar penal parte geral, também vai ser aberta ao público. E, para finalizar, né, última chamada aqui para as turmas de exercícios do TJCE, técnico judiciário, área administrativa, e técnico judiciário, área judiciária. As turmas começam manhã e noite. Pela manhã, aula aberta comigo. Eu vou trabalhar com questões de serviços públicos, licitações e contratos. A primeira aula já matando todo mundo, né? E à noite, a tia Leonice vai trabalhar com o RJU, tá certo? Então, vocês estão convidados para vir aqui pro curso Prime, na sede Aldeota. As aulas abertas aqui, esperando vocês. E a gente vai caminhando aqui pro nosso bate-papo final. Quem tiver pergunta aí pra Kaline, pode fazer. Eu vou fazer um ping-pong com ela. O Alves está dizendo que só tenho 2 horas por dia, trabalho o dia todo e fazendo curso para atualização profissional. Como era a tua análise? Você trabalhava, tem família, tem filha? Como era esse teu estudo? Sim, o importante se você tiver pouco tempo para estudar, mas se nesse pouco tempo você conseguir se dedicar 100%, então é muito válido essas poucas horas que você tem, e se isso for contínuo, for todos os dias. Porque não adianta que não existe feriado, domingo, para mim não existia. Né? Eu coloquei aula aqui no carnaval todinho, viu? Pois sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E assim, eu esperava um público maior. Eu sei que muita gente assistiu teletransmitido e eu fiquei pensando assim, ó, lá na frente, quando for fazer a prova, vão sentir. Por que eu não fui para aquela aula? Porque coloquei raciocínio lógico, que é uma matéria que não é tão tranquila, Sim. né? E que pode te tirar da aprovação, porque uma questão, 2 questões te tiram da aprovação, né? Tá. Coloquei o RJU estadual e eu não senti que a adesão foi grande. Realmente eu tive muitos alunos aqui, mas eu esperava uma adesão maior. Muito aluno no carnaval. Eu passei o carnaval todo em casa, que eu fiquei doente, e ver no Instagram do aluno, né? Porque eu fico stalkeando, não é verdade, né? Não posso mentir, né? Fico acompanhando tudo. Muita gente no carnaval, muita gente curtindo, e eu pensando o prejuízo que isso vai trazer no futuro. Né? Mas a gente tem que ter hora de lazer. Mas não é só estar lá, não é só se deslocar. É o outro dia, é a ressaca, tá cansado, tirar o foco, porque quer ou quer não. Eu antigamente, há 20 anos atrás, eu ia pra uma festa, 8 horas da manhã eu tava dando aula. Hoje, se eu chego 2 horas da manhã em casa, eu não sou mais ninguém no outro dia.
né? Não, assim, não é nem só a questão da ressaca, é porque quebra o ritmo. Mesmo Total. que seja um dia que você não vai fazer nada, que você não estude, ali já tira o seu ganho no aprendizado diário. Porque aí você nem lembra mal que você viu no dia anterior ou há 2 dias, enfim, quebra o ritmo. Então tem que ser algo diário, que, mesmo que seja pouco tempo. Meia hora, 1 hora, 2 horas, mas tem que você participar. faça isso todos os dias. E outra coisa, escolher um local para estudo. Às vezes tem gente... Eu não conseguia muito estudar em casa, porque mãe é um nome super doce, né? Verdade. E a gente tá em casa, dona de casa, aí quer fazer as coisas, fica procurando alguma coisa que tem que fazer e tal. É o marido, enfim. E aí, eu agradeço muito. Eu vim aqui pro Prime, o Prime dá essa estrutura pra gente. Eu vinha pra sala de estudo, então eu sentava aqui, estudava. Eu tinha aquelas minhas poucas horas também, mas elas eram, assim, 100% dedicadas. Na sala de estudo, silêncio, ia ali focada. Terminava, eu ia para casa, pronto, ia fazer minhas coisas. Mas cumpria a minha carga horária aqui na sala de estudo do Prime. Isso Perfeito. foi até um dia antes da prova. Olha que fantástico. Agora vamos para um ping-pong para a gente terminar aqui nosso papo de concurseiro, né? O teu dia a dia dentro do serviço público, dentro da Assembleia Legislativa, você trabalha quantas horas? Como é que tá o trabalho lá? Olha, o trabalho é ótimo. Eu trabalho um turno, né? Meu concurso foi para 6 horas, a gente trabalha esse período. E o trabalho lá, eu faço, né, o papel do contador, de forma assim... Qual é o teu departamento hoje? Eu trabalho no Fundo de Previdência Parlamentar. Aí eu trabalho, que ótimo. Aí eu trabalho fazendo a contabilidade desse setor. Então, fantástico. Eu gosto bastante. Aí, vamos voltar para a tua vida de concurseira. Qual era a matéria que você mais amava e a matéria que você mais detestava? Matéria que eu mais amava, contabilidade pública e AFO, que é a administração financeira e orçamentária. Gostava bastante. Muita gente não gosta de AFO. E muito parecido, né? Muita gente não gosta de AFO, mas assim, eu amo. O professor Fábio Lobo, fantástico, maravilhoso. Né? Eu tirava dúvidas com ele pelo Instagram, ele respondia. Ele é ótimo. Muito atencioso, solícito. Obrigada, professor. Um abraço, Fábio. Um abraço. E a que eu menos gostava, bom, as pessoas se confundem, acham que porque a gente é da contabilidade, aí sabe tudo de matemática. Nada a ver. A gente é de humanas. Então, assim, tudo que levava para a área de matemática... Matemática financeira, estatística, raciocínio lógico e tal, aquelas coisas ali eu não gostava. Informática e TI, eu aprendi a gostar. Eu assisti, foram essas que eu tive que estudar, né, lendo e também assistindo videoaula. Assisti, assim, foram meses de dedicação para poder... E aí eu peguei, consegui, foi tranquilo. TI... Girou a chave. Sim, girei, porque TI tem um peso enorme na prova da Polícia Federal e para alguns fiscos também. Alguns não caem, mas quando tem algum que cai, vem pesado. E aí eu gostei, sabe? Mas essa parte que eu menos gostava era tudo que envolvesse matemática. Aí, qual a sua banca preferida? A minha banca preferida foi a que eu fui aprovada, que é o Sebrasp. 99%, né? Minha banca preferida também. Tá sendo? É mesmo. Eu acho assim, minha relação com o Sebrasp ela é muito tranquila. No ano que eu fui aprovada, só saiu Sebrasp. Eu fiz Codevasp, fiz Polícia Federal e fiz Assembleia. Então, assim, eu vinha estudando só Sebrasp. Uma pegada, né? Sim, e aí foi perfeito. E aí, qual o bizu da aprovação que você pode passar para os meninos? Foi o que eu já falei aqui. Essa questão de formar a sua base com calma, sem ansiedade. Forma uma base ali, um projeto de médio prazo para a sua aprovação. Não ser imediatista, porque senão você não consegue. Não funciona. Forma a sua base e depois vai para as questões. Porque é fundamental que você conheça a sua banca. Sim, você tem que conhecer o perfil da banca. Tem que conhecer o perfil da banca, como é que a banca vem, que ela muda sempre de um ano para o outro. É importante fazer as questões, porque muitas vezes se repetem. Sim. Embora que o Sebrasp ele não tenha muito isso, mas você consegue. Ele traz na mesma pegada, ele é muito previsível nesse sentido. Então, assim, e o que ele trouxer de novidade, se você já vem com uma bagagem, você consegue tirar de letra também.
Então, se você vier com uma bagagem boa, o que ele tiver tido de novidade, se você não acertou, o outro também não vai acertar. Sim. Então, não precisa ter medo quanto a isso. Verdade, os meninos do INSS tiveram o mesmo pensamento. E pra gente fechar aqui, eu quero saber se você... o seu sonho de consumo de serviço público, ele já aconteceu ou você tem um sonho ainda que você tá... Não, eu ainda quero subir mais um pouquinho, o meu sonho de consumo é isso aqui. Olha, eu tô feliz, muito realizada. E eu acho que eu já parei por aqui. Que coisa boa! Sim, o plano de cargos e carreira da Assembleia é excepcional. excelente. Excepcional. Exatamente. Então, assim, só ter paciência, a carga horária lá te permite... Qualidade de vida. Qualidade de vida. Você trabalha que horas? Pela manhã? Pela manhã. Então, tarde e noite. Pra família, pra desenvolver. Tô fazendo mestrado projetos pessoais, agora, que coisa boa. Pra subir na carreira. Então, e a Assembleia te proporciona isso. Eles têm um incentivo para que você possa estudar, fazer mestrado, eles pagam essa questão. Que bacana. Né? E outros cursos lá para melhorar. Progredir na tabela. Na carreira. Então, te proporciona muito isso, uma casa organizada. Eu estou muito realizada. Eu sempre sonhei em ser auditora. E aí eu estudava para Cefim, Cefaz, sempre sonhando com esses concursos. E aí passei na Assembleia e hoje não tenho mais pretensão. Né? Não, pois eu queria que você feliz. agora falasse, desse um recado final para eles. Uma palavra de incentivo para os que estão ainda na caminhada, o que é que você tem de mensagem para eles, para a gente finalizar? Olha, eu gostaria de dizer que vocês persistam, porque acontece, eu já estive aí do outro lado, assistindo depoimentos, e eu imaginava o quão difícil era isso para mim. Quando eu vim para Malu, até me emocionei, porque eu dizia, eu sempre sonhei em dar um depoimento, ver meu nome de aprovado. Eu ficava aqui no intervalo do Prime, passava na televisãozinha lá fora, os aprovados, e eu falei, um dia meu nome, minha foto vai estar ali. E esteve, eu achava difícil, porque eu estudava e fazia muitas provas de concurso e às vezes não chegava nem perto. E eu dizia, meu Deus, será que isso é para mim? Será que eu vou sair daqui? Não, me dediquei tanto tempo, 3 anos estudando e nada. E quando eu comecei a chegar perto, eu vi que era palpável, que acontece. Se aconteceu com algumas pessoas, vai acontecer comigo também se eu me dedicar. E aí, quando eu ia fazendo as provas, que eu via que estava chegando cada vez mais perto, eu dizia, é possível, se eu me dedicar um pouco mais, eu consigo. E aí, isso vai acontecendo aos pouquinhos. Depois que você chega numa curva, num nível de conhecimento, aí você começa a ser aprovado, e é uma aprovação atrás da outra, para depois você escolher o que você quer ficar. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, não permita que a ansiedade atrapalhe os seus estudos. Seja contínuo, se dedique, que depois você vai ter seu tempo livre para curtir, sem peso na consciência. Então, persistam, que dá certo. Só não passa realmente quem desiste. Que coisa linda, né? Kaline, essa caneca é uma lembrança da sua passagem por aqui, tá? Muito obrigada pelo nosso papo. Ele é um papo bem leve, ele é um papo bem tranquilo, né? E deixando um abraço aqui pra você. E na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui de novo, viu? Um beijo. Tchau, pessoal.